Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai resolver esse exercício do Portal do Saber, onde muitos ficaram com dúvida em como proceder na sua resolução. Antes de mais nada, vamos colocar aqui em cima algumas relações da trigonometria que são importantes a gente ter em mente. São elas. Vou colocar aqui embaixo. Seno ao quadrado de um alfa mais cosseno ao quadrado de um alfa, que é igual a 1. Certo? Essa é a relação fundamental da trigonometria e dela a gente tira mais duas ainda. A gente tira aqui seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. E também tiramos que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Outra relação importante está na soma de arcos. A gente pode escrever o seguinte: seno de alfa mais beta vai ser igual a seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Outra legalzinha dessa daqui, a gente tira isso daqui também, ó, que seno de 2 alfa pode ser reescrito como seno de alfa mais alfa, que é seno de alfa cosseno de alfa, mais seno de alfa cosseno de alfa. E que a gente consegue arrumar isso em 2 seno de alfa cosseno de alfa. A gente tem também, por fim aqui, né, mais duas. O cosseno de alfa mais beta, que fica igual a cosseno de alfa ao quadrado. Desculpa, galera. Fica igual a... Vou apagar aqui. Fica igual a... Vamos lá. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta. E, em especial, quando a gente tem cosseno de alfa mais alfa, que é o cosseno de 2 alfa no caso, a gente vai ficar com, nós ficaremos com cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Com essas relações aqui, a gente vai conseguir resolver esse problema. Vamos usar todas? Não, não vamos usar todas. Mas essas são as principais que vocês têm que ter sempre em mente, tá? O problema fala o seguinte: se a matriz A é igual a
cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa. Determine A elevado a N para todo N pertencente aos naturais. Vamos ver se a gente observa algum padrão aqui. Então, vou colocar aqui. A ao quadrado vai ser igual a cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa, vezes isso mesmo. Multiplicação de matriz é aquele esqueminha de linha vezes coluna. Então, a gente vai ficar com cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, seno de alfa vezes menos seno de alfa, menos seno ao quadrado de alfa. Cosseno de alfa vezes seno de alfa, cosseno de alfa, seno de alfa. Seno de alfa vezes cosseno de alfa, mais cosseno de alfa, seno de alfa. Aqui embaixo agora. Menos seno de alfa, cosseno de alfa. Menos, de novo, seno de alfa, cosseno de alfa. Por fim, aqui a gente vai ficar com menos seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Arrumando isso daqui, nós ficaremos com cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Esses dois termos aqui são iguais, então a gente fica com 2 cosseno de alfa, seno de alfa. Aqui eu consigo colocar o menos em evidência, então fica aqui a gente vai ficar com menos, então, 2 seno de alfa, cosseno de alfa. E aqui a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Arrumando isso mais uma vez, de acordo com aquelas formulinhas que a gente colocou agora há pouco, esse carinha aqui primeiro, que está lá em cima, é o cosseno de 2α. Aqui é o seno de 2α. Aqui embaixo a gente vai ter menos seno de 2α. E aqui cosseno de 2α. Para facilitar nossas contas, eu vou chamar 2α de beta. Mas o a ao quadrado deu isso aqui. Então a gente ficou com cosseno de beta, seno de beta, menos seno de beta, cosseno de beta. Isso a gente vai multiplicar por cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno
de alfa, cosseno de alfa. Quando eu faço o produto de um pelo outro, a gente fica com cosseno de beta. Opa! Cosseno de alfa. Menos, porque mais com menos fica menos. Seno de beta. Seno de alfa. Aqui do lado vai ficar cosseno de beta, seno de alfa. Mais cosseno de beta, seno de alfa. Aqui embaixo, menos cosseno de beta, seno de alfa, menos cosseno de beta, seno de alfa. E aqui por fim vai ficar seno de beta, seno de alfa, cosseno de beta, cosseno de alfa. Deixa eu só dar uma corrigidinha aqui, gente, ó. Vai ficar aqui, ó. Cosseno de alfa, seno de beta. Tá. Tem que inverter. Vamos inverter aqui, vamos arrumar. Mais fácil. Mais fácil a gente pegar e fazer assim, ó. Vamos lá. Cosseno de alfa, seno de beta. Menos cosseno de beta, seno de alfa. Que se a gente for arrumar aqui em cima, vai ficar igual a, de acordo com aquelas fórmulas que a gente colocou lá no comecinho, ó, repara que esse primeiro aqui é o cosseno de A de beta mais alfa. Esse aqui é o seno de beta mais alfa. Aqui embaixo, a gente vai ficar com menos seno de beta mais alfa. E aqui do lado a gente vai ficar com... Só arrumar um sinalzinho daqui. A gente vai ficar com o cosseno de beta mais alfa. Só que... Deixa eu arrumar isso aqui porque ficou feio. Só que... Já está finalizando. Beta mais alfa é igual a 2 alfa mais alfa. Então isso daqui vai ser igual a 3 alfa. Então logo a gente ficou com cosseno de 3 alfa, seno de 3 alfa, menos seno de 3 alfa e cosseno de 3 alfa. Então repara o seguinte, ó, só para a gente concluir. O primeiro era cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa. Quando eu elevei ao quadrado,
ficou cosseno de 2α, seno de 3α, menos seno de 3α, cosseno de 3α. Se eu for continuar, isso vai virar cosseno de 4α e assim sucessivamente. Então, de um modo geral, a elevado a n vai ser igual a cosseno de n-alfa, seno de n-alfa, menos seno de n-alfa, cosseno de n-alfa, onde o n aqui é o expoente desse produto para qualquer n pertencente aos naturais. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem a confusãozinha que eu tive ali nas continhas, mas a ideia é essa. Até mais.